Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no projeto de apresentação dos livros que organizei ou dos livros que eu escrevi. Nesse caso, é um livro que eu organizei, que foi lançado em 2023. E ele começa com uma proposta bem diferente de, primeiramente, fazermos lives. O livro foi organizado por mim, Kelly Cristina Brandão Silva, e nesse livro a proposta inicial era convidar colegas, pessoas interessados que quisessem comentar sobre aquilo que observamos inicialmente como geração pandêmica, no sentido assertivo. Quando começamos a fazer os convites, e aí os primeiros que foram convidados foram a Julieta Jerusalinski e depois o Rinaldo Voltolini. O Rinaldo comentou conosco que talvez não devêssemos colocar como assertivo mais uma pergunta. E isso vai gerar o projeto Geração Pandêmica, reflexões sobre a infância e adolescência em tempos de pandemia. Então nós fizemos uma vez a cada mês, das 19 às 21 horas, uma fala sob convite para cada colega. Então, no dia 17 de setembro de 2021, Julieta Jerusalinski, 22 de outubro de 2021, Rinaldo Voltolini, 26 de novembro, eu, 10 de dezembro de 2021, Ilana Katz, 18 de fevereiro de 2022, Maria Luísa Andreozzi, 25 de março de 2022, Kelly Cristina Brandão da Silva e, finalmente, em 29 de abril de 2022, Marcelo Ricardo Pereira. E, ao terminarem as suas apresentações, produziram textos que vieram para este livro e foram acrescentados outros textos de outros colegas. Então fizemos o livro em duas partes. A primeira parte dos eventos, que são esses que comentei ainda há pouco, e a outra para além dos eventos. Então tivemos trabalhos de Isael de Jesus Sena, outro trabalho de Mariela Losso, Magali Reis e Rogério Rodrigues, um terceiro trabalho de Mariana Cruz Ramalho, eu e o Erickson Miguel Martins, e a conclusão que chamamos de Para Não Concluir. Toda a obra foi editada pela editora Apres. E aí, quando o trabalho estava pronto, encaminhamos para Leandro de La Jonquière, que havia sido meu supervisor do pós-doutorado e um colega de trabalho de muitos outros espaços, não só meu, mas de todos os autores. E é curiosa a forma como ele prefacia a obra, e faz uma série de apontamentos. Antes, eu vou fazer a leitura do prefácio, mas queria deixar um pequeno detalhe, que tem a ver com como é que eu diria, a dedicatória desse livro, que para mim tem um lugar muito especial. Na dedicatória escrevemos: aos mais de 680 mil mortos, dentre eles nosso respeito e homenagem à psicanalista Isabela Santoro. O legado continua. Isabela faleceu de Covid-19 depois de um longo período internada na UTI. E para nós, que trabalhamos com infância, foi uma perda lastimável, em meio a toda a situação que vocês vão compreender, está inclusive no prefácio. Então vamos lá. O Leandro nomeou a sua escrita de A Maneira de Prefácio, a pandemia de injustiças e a escola. Haveria uma geração pandêmica no Brasil? Em outras palavras, haveria uma geração impactada a tal ponto pela pandemia de Covid-19 que mereça ser identificada ou reconhecida como a geração pandêmica? Pessoalmente não sei, mas pode ser que assim seja, a julgar pelos textos apresentados nesta coletânea. As reflexões sobre a infância e a adolescência na pandemia e pós-pandemia aqui reunidas, embora não sejam totalmente conclusivas, conforme o espírito de moderação próprio a todo estudo ainda em curso, estruturam-se, é claro, em torno dessa hipótese. Os autores talvez venham a nos apresentar novas ponderações num sentido ou no outro, daqui a um tempo.
Naquilo que me concerne, escrevo estas linhas à maneira de prefácio, ainda sob os efeitos da surpresa provocada pela leitura do material, mas também pelos relatos ouvidos de uns e de outros do acontecido no Brasil no momento agudo do contágio pandêmico de Covid. Não estando no país na época, ignorava o acontecido. Mas não é só isso que explica minha dificuldade em julgar conclusivamente a pertinência ou não de pensarmos em termos de pandemia ou pós-pandemia a experiência de vida dos jovens e crianças. Não moro regularmente no Brasil, concentrando minhas atividades acadêmicas na Universidade de São Paulo nos segundos semestres. Fui então surpreendido pela Covid em março de 2020 em meu país, a França. Por conta das restrições sanitárias, fiquei 2 anos e meio sem voltar para São Paulo, dando prosseguimento às atividades graças às plataformas de conexão, essas mesmas que jamais pensei que algum dia iria usar. Foi, aliás, nesse contexto que as colegas Roberta e Kelly Cristina me convidaram para participar dos debates online que elas estavam a organizar e que acabaram dando lugar a este livro. Na ocasião, declinei esse generoso convite. Já agora, de retorno a São Paulo, vejo-me às voltas com escrever este prefácio, em virtude de as colegas terem renovado a sua confiança, à qual sou grato. No entanto, creio ainda experimentar certo estranhamento quando solicitado no Brasil a me exprimir sobre a tal da pandemia e seus efeitos em crianças e adolescentes. Ele não se explica pelo simples fato de não ter estado aqui no Brasil, vivenciado a mesma experiência pandêmica que meus colegas. A questão é que, embora o vírus também tenha passado pela França, ele só deu lugar a uma situação sanitária excepcional, enfrentada no devido momento com medidas financeiras e sanitárias, também excepcionais, tomadas pelo governo francês a partir da construção de um certo consenso político majoritário, mas não unânime. Hoje, no momento em que escrevo estas linhas, a pandemia de Covid é vista na França pelo espelho retrovisor. A tal ponto isso é assim que creio ser bem difícil que o sintagma geração pandêmica venha exercer alguma atração junto ao público francês. Vejamos. No ano de 2021, integrei a comissão de admissão ao programa de mestrado da Faculdade de Educação da USP. O processo todo foi online. A metade dos projetos apresentados na seleção focava de uma ou outra forma a pandemia e seus efeitos na vida cotidiana de crianças e jovens no Brasil. No entanto, nestes últimos 2 anos acadêmicos, também participei na admissão ao mestrado na Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis e nenhum dos projetos apresentados focou a pandemia. Visão aguçada de uns, cegueira de outros, não creio que devamos pensar nestes termos. Em matéria de debates acadêmicos e de publicações, a pandemia de Covid tampouco despertou na França um interesse especial para além do domínio médico-sanitário. No que tange ao estrito campo da psicanálise da educação, desconheço se houve algum lançamento editorial. O que diz essa diferença? Certamente a diferença do vivenciado nesses 2 anos e meio, em ambas as margens do Atlântico, não deve ser colocada na conta da habitual cantiga da qualidade de vida. Miragem do conhecido cálculo neurótico que visa adicionar aquilo que de bom julgo ter aqui com aquilo que de bom suponho existir em outro lugar. Costumo dizer que nessa conta o neurótico troca 6 por meia dúzia. A expressão qualidade de vida não significa grande coisa na França. Expressão restrita à publicidade de suplementos alimentares não funciona como chamariz nos debates que dizem respeito à vida de todos os dias dos comuns, dos mortais e, portanto, do homem político que jamais a pronuncia quando discursa. Na França, os debates que tocam a vida em justo, a vida em comum, se estruturam em câmbio em torno do que supomos ser ou não justo, a partir de argumentos mais ou menos fixos, dependendo do espectro político das vozes em jogo. Assim sendo, as diferentes medidas sanitárias e financeiras tomadas durante a pandemia foram fruto da construção de um certo consenso político nacional. Por sinal, merece ser ressaltado que, transcorridos os primeiros meses, a pandemia acabou prenunciando uma certa confusão no cenário político de rotina, que iria se confirmar tempos depois, quando da invasão da Ucrânia pelas tropas de Putin em 24 de fevereiro de 2022. Assim, para a surpresa de muitos, os argumentos políticos esgrimidos pela extrema-direita e pela extrema-esquerda, tanto em matéria de vacinação quanto de sustentação da independência e da integridade territorial da Ucrânia, passaram a coincidir na França. Muito bem.
Às 20 horas do dia 12 de março de 2020, o presidente Macron se endereçou à nação em cadeia de rádio e televisão. Confirmou a notícia veiculada pela imprensa há dias sobre a circulação do vírus de Covid, a alta periculosidade deste, a inexistência de terapêutica específica e de vacina, decretando assim, ao vivo e em cores, o confinamento geral da população durante 45 dias a contar desse momento. A partir desse instante, o silêncio se abateu sobre Paris, tão somente incomodado pelas sirenes e os aplausos da população todos os dias às 20 horas, em homenagem a todos aqueles que passaram a ser os únicos a trabalhar ou a continuar a trabalhar, como antes em nome do interesse nacional, em particular, os profissionais da saúde e coletores de lixo. Os telejornais passaram a divulgar estatísticas de doentes e de mortos. Cenas de hospitais e ambulâncias percorrendo o país. O ministro da Saúde passou todos os dias a se sentar à mesa de jantar. Animais diversos passaram a ganhar as praças e ruas desertas da cidade, perante o olhar surpreso de todos. Certo dia vimos na televisão patos passeando na calçada da Comédie Française. Durante o que passou a ser o primeiro confinamento, os únicos não confinados foram os trabalhadores dos serviços médicos e de farmácia, das Forças Armadas, da Segurança Policial, os bombeiros, da limpeza urbana, os padeiros, os trabalhadores de supermercados, jornalistas e distribuidores de jornais impressos, bem como uma seleção de professores voluntários de uma seleção de escolas que passaram a receber exclusivamente os filhos dos únicos adultos autorizados a trabalhar durante o confinamento estrito. Assim, a imensa maioria da população passou a ficar em casa, podendo sair à rua somente 1 hora por dia, tendo previamente preenchido e assinado uma declaração sob o honor, que devia ser mostrada quando interpelado por uma patrulha policial. A circulação do vírus diminuiu como esperado, rapidamente, e dessa forma, ao término desse primeiro confinamento, todas as crianças e jovens até a idade de 15 anos retomaram as aulas para nunca mais vir a interrompê-las. No entanto, a população adulta, segundo os setores econômicos, viu suas atividades impactadas de diversas formas até a completa normalização da vida cotidiana na primavera deste ano de 2022. Teletrabalho para muitos, horários restringidos para outros. Em quase 2 anos, houve tantos ajustes na estratégia de fazer frente a cada uma das 7 ondas de contágio que houve na França que já nem lembro mais os detalhes, mas isso não vem ao caso. Porém, cabe salientar alguns detalhes que podem auxiliar o leitor a fazer uma ideia do vivido. Os restaurantes, lojas de roupas e de bugigangas diversas, assim como jantares entre amigos e as viagens de férias, ficaram fechados ou proibidos durante uma grande parte dos 2 anos. Numa das sucessivas listas de serviços essenciais à vida nacional, as livrarias foram autorizadas a abrir. Que sonho! A França é o país da empresa Fnac, mas a população curte ter o seu livreiro preferido a poucos quarteirões da casa. O ranking de fechamento ficou com as discotecas, 2 anos bem cumpridos. O ensino universitário e secundário em nível de liceu, de 15 a 18 anos, foram assegurados de forma online até setembro de 2021. No que tange ao equacionamento financeiro da restrição da atividade econômica e laboral, o Estado francês cobriu todos os salários, assim como as despesas de manutenção de toda e qualquer atividade produtiva. Os grandes grupos econômicos passaram a usufruir de créditos a serem reembolsados. Talvez deva esclarecer que na França o trabalho informal é inexpressivo. O governo aumentou a dívida pública de forma colossal com vistas a que, uma vez passada a urgência, a atividade econômica nacional pudesse ser imediatamente retomada. A chegada da vacina mudou a situação sanitária, mas também abriu uma brecha no consenso político inicial. Tanto a ultradireita quanto a ultra-esquerda boicotaram a campanha de vacinação. Não chegaram a afirmar que a Terra fosse plana, mas, por exemplo, quando o senhor Mélenchon foi questionado na TV se iria se vacinar, respondeu que desconfiava, pois não sabia o que a vacina tinha dentro. Até lá. Pois é, se fosse coerente como os ultras gostam de ser, o senhor Mélenchon tampouco deveria ir ao dentista, pois certamente ignora, assim como a maioria dos mortais, a composição química da massinha usada nas obturações. Já a direita fascista arguiu o caráter inalienável do que eles entendem ser a liberdade individual de contribuir com a circulação do vírus, é claro. Nesse sentido, duas conclusões se impõem.
Perante a pandemia e o inevitável confinamento, com vistas a diminuir a circulação do vírus, a França fez uma diferença entre o que podia e não podia ser fechado, no sentido de assegurar a vida da nação. Assim, estabeleceu-se que as escolas não podiam fechar e que, para compensar o contágio derivado da circulação das crianças, os adultos deviam ficar confinados. Por outro lado, a França reconheceu haver uma diferença entre pequenos e grandes, de forma tal que creches, escolas de educação infantil e colégios não podiam ficar fechados, enquanto alunos e professores de liceus e universidades bem podiam continuar a trabalhar por um tempo, utilizando diversos modos remotos de comunicação. Assim sendo, crianças e jovens de até 15 anos, assim como os adultos que acompanhavam os pequenos, foram os únicos a ocupar regularmente as ruas nos horários de entrada e saída das escolas e colégios. Na França, as crianças vão e voltam sozinhas das escolas a partir dos 8 anos de vida. Confesso ter assistido maravilhado mais de uma vez da janela da sala os grupos de crianças indo e vindo na Rue de Vaugirard, quase parada no tempo. Em suma, as crianças ficaram sem férias e piscinas públicas, assim como também sem visitar os avós por um certo tempo, mas não ficaram sem escola. Só 30 dias em 2 anos de pandemia, o confinamento estrito pegou 15 dias das férias escolares de primavera. Tendo em conta esses elementos, creio então que o leitor passa a entender que a pandemia de Covid não teve no meu país o mesmo impacto que no Brasil, ao ponto tal que ninguém pensa em termos de geração pandêmica. A pergunta, então, que cabe lançarmos ao rodeio é a seguinte: por que na França as crianças não podem não ir às escolas? Porque hoje em dia essa ideia se impôs de certa maneira e conforme certa prestância no imaginário social francês, como sendo inerente à nação. Porém, para além dessa razão psicossocial construída em pouco mais de um século e meio de história nacional, presente nos corações de grandes e pequenos dos dias de hoje, o fato é que se entende que as crianças devem ir às escolas para terem a oportunidade de fazer uma experiência de vida totalmente singular que, em princípio, não teriam se não as frequentassem. A escolarização deve possibilitar o acesso a uma série de conhecimentos julgados meritórios num momento dado e cuja transmissão à família de origem não seria suscetível de oferecer. Pode ser que certas situações familiares possibilitem a uma criança a experiência de aprender os números, as letras, a literatura nacional, o latim ou o grego, mas pode ser que outras não. Então, como a França julga indispensável a transmissão desses conteúdos à sobrevida sempre renovada da nação, o Estado se arranja para que as crianças frequentem as escolas. O espírito universalista republicano estima que a mesma experiência deve ser oferecida a todas as crianças, sem distinção de origem, raça e sexo. No entanto, oferecer de fato uma mesma experiência a todos é, em última instância, uma contradição em seus termos. Toda experiência de vida é, por isso mesmo, singular. Mas a questão é que, sendo a ideia consensual no imaginário nacional, o Estado francês, que transcende a todo e qualquer governo de plantão, não mede esforços para que as condições de ensino sejam, no limite da experiência, as mesmas nos 4 cantos do país. O equacionamento das iniquidades sociais e territoriais é um norteador do imaginário social e particularmente das iniciativas do Ministério, sejam os governos mais ou menos de direita ou de esquerda. Nesse sentido, todas as escolas e colégios ficaram abertos durante o período agudo da crise sanitária, para que as crianças e os jovens continuassem a vivenciar uma experiência distinta daquela que as suas famílias poderiam lhes proporcionar. De certa forma, a grande maioria das pessoas no mundo pensa que a frequência à escola é necessária à transmissão de conteúdos disciplinares. Aliás, devo dizer que, inclusive, tem gente que pensa que a creche é também um locus onde se devem transmitir conteúdos indispensáveis aos bebês. Confesso que desconheci esse fato até que ano passado tive a oportunidade de ler uma tese de doutorado defendida no Brasil que precisamente informava sobre o dispositivo implementado pelo governo do Distrito Federal para pilotar mães por meio de telefones celulares no ensino de seus bebês e dessa forma vir a compensar o fechamento das creches durante a pandemia. Pois é. Fiquei pasmo de constatar a existência de semelhante iniciativa governamental. É certo que no Brasil impera a ideia de se reduzir a educação ao ensino disto ou daquilo, mas nunca imaginei que podia se chegar a esse extremo de entender que o que está em jogo nas creches é algo da ordem de um ensino. Mas se reduzirmos a educação ao ensino, a tese que afirma ser a escola essencial acaba se desmanchando no ar.
Prova é que, dependendo da pregnância da ideia de justiça social, os países implementaram iniciativas díspares durante a crise sanitária. Em alguns, as escolas particulares ficaram abertas, enquanto as públicas foram fechadas. Foi o caso, por exemplo, de Argentina, país, aliás, onde personalidades peronistas se fizeram vacinar secretamente, dando a ver que tem duas categorias de cidadãos. Em alguns países foram implementadas certas iniciativas compensatórias, como o ensino à distância. Em outros, nem sequer isso, que qualifico de simulacro escolar. Em suma, sociedades injustas, caracterizadas pelo império de certo apartheid psicopedagógico. Continuaram a tomar perante a crise sanitária medidas tão injustas quanto sempre. Não há com que se surpreender. Sem pandemia ou com pandemia, a injustiça é a mesma de sempre. No entanto, o fato de as crianças terem ficado mais ou menos privadas da escola deu margem a que alguns especialistas em alguns países começassem a se questionar que talvez a experiência escolar seja muito mais do que simplesmente possibilitar o aprendizado de conteúdos disciplinares julgados indispensáveis no momento dado. De fato, como este livro afirma, as crianças confinadas passaram a apresentar certos estados de ânimo e comportamentos qualificados como não muito desejáveis: irritação, ideias suicidas, tristeza, apatia. Em suma, a escola passou a fazer falta às crianças. Mas o que lhes fazia falta? O conhecimento? Não. Como costumava dizer Rubem Alves na época em que fui seu aluno na Unicamp, ninguém se suicida por uma simples razão epistemológica. O que passou a fazer falta às crianças foi a experiência de alteridade, que toda escola que se preze é capaz de oferecer a quem a frequenta. Eis aqui o ponto central que amarra a escola à nação francesa e que faz, a meu entender, que a escolarização seja um sintoma social. Que tenha que acontecer uma pandemia para suspeitarmos que a escola pode fazer falta a uma criança não deve nos surpreender. Como dizia Sigmund Freud, nossa condição adulta se constrói sob o recalcamento psíquico da experiência da infância. Nesse sentido, para não ficar passando ao lado das crianças, devemos falar com elas, devemos escutar o que elas dizem e têm a nos dizer. Toda criança diz, quando pequena, que vai à escola para assim ficar grande um dia. A criança tem razão, a escola a faz grande. Mas é claro, não no sentido do tamanho, isso se deve à alimentação e à atividade física no tempo. A escola nos transforma, de certa maneira, em adultos. De certa forma, alguns adultos sabem disso quando declaram que a escola forma ou deve formar cidadãos. Porém, é sabido que cidadão não é aquele que declara da boca para fora os emblemas da cidadania, mas aquele que age como mais um na cidade, na polis. O que faz com que o cidadão seja um cidadão moderno é justamente a experiência da alteridade que possibilita que ele seja mais um igual entre outros. Assim, a escola possibilita que uma criança vire com o tempo mais um no mundo de iguais em direito. A alteridade se aprende na escola, mas não no sentido costumeiro do termo aprender, pois não é um conteúdo, nem mesmo interdisciplinar, como se costuma dizer. Trata-se de uma experiência de vida, ou seja, ou você experimenta ou não. A alteridade em carne própria. Costumo dizer aos meus alunos, no interior das fronteiras da família, não precisamos fazer muita coisa para sermos amados por nossos pais e particularmente por nossas mães. A família espera por nós, de certa forma. Fazemos falta a nossos pais. Assim, não precisamos fazer muito mais de que estarmos presentes aí nesse lugar fantasmático no qual somos esperados. Eis aí o problema. Entretanto, na escola, embora de certa forma nós também sejamos esperados, o reconhecimento ou o amor escolar, se assim pudéssemos nos exprimir, não está garantido de antemão. A forma ou gabarito escolar demanda a toda criança que compareça à experiência escolar como aluno. Ou seja, a condição infantil deve ficar psiquicamente recalcada. Essa operação implica justamente na experiência de alteridade. A demanda escolar confronta a criança com a necessidade de realizar um trabalho psíquico que requer um descolamento da posição de onde ela veio ao mundo para uma outra diferente, balizada pelo imaginário social escolar. A família pode não estimar as matemáticas, mas a escola as ensina. O amor familiar não depende das matemáticas, entretanto, a estima escolar requer aprendê-las. A família pode muito bem não querer que garotinhos e garotinhas realizem as mesmas atividades, ou que pobres e ricos convivam juntos. Entretanto, a escola possibilita o confronto com o alter. A família pode muito bem querer que a cada feito a existência de Deus seja evocada. Contudo, na escola, o Senhor não entra na conta.
pois todo sucesso é creditado ao trabalho inteligente dos humanos. Em suma, a escola instaura um horizonte diferente e, portanto, alterador, além da mesmice das fronteiras familiares. Nesse sentido, não se deve estranhar que, em virtude do saber inconsciente contido na língua francesa, as crianças francesas digam espontaneamente que elas trabalham quando vão à escola. Ou seja, não dizem que estudam, dizem que trabalham. Pois aquilo que fazem reclama a realização de um trabalho que não é sem consequências psíquicas. As crianças também sabem inconscientemente disso quando declaram ir à escola para um dia ficarem grandes, pois se não fossem, ficariam do tamanho das idiosincrasias familiares. A escola faz experimentar a diferença não só porque ensina coisas diferentes ou veicula valores diferentes dos que circulam nas famílias, mas porque possibilita uma experiência que só ela pode possibilitar, participar de uma experiência de vida ordenada por um espírito público, transcendente à dinâmica intrafamiliar. Numa escola que se preze, o que acontece ou deixa de acontecer não obedece a uma lógica familiar mais ou menos neurótica. Os adultos que nela trabalham representam o mundo dos adultos no qual a criança pretende entrar, ficando grande um dia, e, portanto, agem como embaixadores dele e não como garantes de uma tradição idiosincrática familiar. É por essa simples razão que na França a assim chamada Escola da República não se reduz a espírito familiar algum, por mais republicanos que sejam os pais de uma criança. É também por essa simples razão que o comunitarismo islâmico se opõe à escola francesa com argumentos equivalentes aos esgrimidos pelos partidários do ensino domiciliar, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo. No intuito de me fazer entender, vou contar uma experiência que certa vez vivi e até agora não esqueci. Sou da época da escola com carteiras de madeira parafusadas no chão da sala de aula. As carteiras estavam dispostas em fileiras separadas por um corredor de passagem. Como as fileiras eram compostas por cadeiras individuais, não tínhamos vizinhos de carteira. Assim foi até que, no início de ano, veio a novidade. Entramos na sala e as fileiras de carteiras estavam dispostas em duplas. Agora tínhamos um vizinho, à nossa direita ou à nossa esquerda. Eram os finais dos anos 60 e, portanto, tempos de renovação pedagógica. Certo dia, a professora solicitou que realizássemos uma tarefa conjunta com o nosso vizinho de carteira. A observação de um aluno cuja identidade tão pouco lembro não se fez esperar. Mas, senhorita professora, ele não é meu amigo. Lembro de ter me virado de costas para ver o que acontecia. A réplica dessa senhora professora tampouco se fez esperar. Assim ela disse a ele, mas também a todos nós. Não se preocupem, pois é totalmente possível realizar um trabalho conjunto com alguém sem a necessidade de serem amigos. Ignoro aquilo que o coleguinha fez da vida, mas ainda ignoro se ele lembra o acontecimento desse dia. Mas uma coisa é certa, nesse dia eu aprendi, sem saber, que aquilo que faz com que uma escola seja uma escola é a possibilidade de oferecer às crianças uma experiência não familiar. Com o passar do tempo e tendo virado psicanalista, fiquei também convicto de que a alteridade é peça-chave no funcionamento psíquico. Mas ainda com o passar do tempo e tendo vivido em diversos países, pude constatar que naqueles onde há escolas que se prezem, a ideia de justiça social opera no imaginário social e vice-versa. Assim sendo, onde a vida social não é norteada pelo universalismo republicano ou simplesmente por um espírito público não comunitarista, seja de cunho religioso ou de classe, não há de fato escolas. Embora bem possa haver simulacros escolares, para muitos ou para poucos, mais ou menos sintonizados com certas ideias de suposta eficiência pedagógica científica hoje em voga. Em suma, sem uma escola que se preze, não há uma nação democrática amarrada em torno do debate do que é ou não justo, pois ela não resulta da somatória dos solipsismos idiosincráticos familiares, assim como tampouco deve ser confundida com a massa comunitarista identitária, e vice-versa. A convicção de que nenhuma criança pode ser privada de escola é peça central no sonho de nação. Este independe do vírus do momento, como essa cara feroz do Brasil soube bem mostrar recentemente, embora insistamos em não querer vir. São Paulo, primavera de 2022. Então vejam, desculpe a leitura longa, né? Mas acho que esse prefácio ele é muito importante para compreender todo o projeto do livro e, curiosamente, o que dispara o interesse por esse tema e de fazer esse projeto foi a partir de uma fala de Julieta Jerusalinski, que é a primeira palestrante do evento,
todo, né, de todos os eventos, que leio aqui para vocês e vocês vão ver o quanto isso está costurado a tudo aquilo que Leandro falou. Então, num curso, Julieta fala: é crucial produzirmos ações de prevenção primária e de promoção de saúde para que pós-pandemia os bebês, crianças e adolescentes não sejam ainda mais medicalizados e patologizados, como se seus sintomas fossem transtornos individuais e não respostas a um outro cultural e social. A infância é um momento de estruturação, por isso o devir das futuras gerações depende dos cuidados que sustentamos, sendo imprescindível cuidar também de quem cuida, pais, educadores e profissionais da saúde, para que estes tenham as condições imprescindíveis para exercer com dignidade as suas funções. Quando eu li esse trecho, né, e ela coloca isso dentro de um contexto, como se ela estivesse lançando essa mensagem numa garrafa, né, no oceano, e que alguém pudesse fisgar a garrafa. Comecei a conversar com a Kelly Cristina Brandão da Silva, que é uma profissional que trabalha na Unicamp, em Campinas, professora universitária, pesquisadora, se não poderíamos fazer algo com isso, em busca dessa resposta, né? O que vai ser das crianças e adolescentes que já estavam sendo patologizados e medicalizados. O que significa patologizados? Estavam sendo diagnosticados atamancadas, né? Às pressas, com uma rapidez estupenda, e em seguida, né, já encaminhados a propostas psicofarmacoterapêuticas sem uma avaliação do caso a caso, do momento, e sem intervenções no ambiente, no contexto, que fossem processos de trabalho. Então, era uma situação já muito delicada, que a pandemia acentuou, e que, como bem o Leandro destaca, né, se soma no Brasil uma crise sanitária, uma crise socioeconômico-política. Então, lembro aqui uma situação bastante bizarra, que deixa ainda suas sombras, seus ecos sobre profissionais de saúde, profissionais de educação e mesmo as pessoas leigas. Nota técnica 11/2019, de 4 de fevereiro de 2019, em que se preconiza não só a mudança da Política Nacional de Saúde Mental, trazendo os hospitais psiquiátricos para o mesmo patamar dos dispositivos substitutivos, como centros de atenção psicossocial, e começam a se reabrir novos leitos psiquiátricos em hospícios, como no artigo 5.2, no item 5.2, a proposta de se internarem crianças e adolescentes em hospícios, salvo exceções. Mas a exceção já existe. Se uma criança ou um adolescente precisa de uma intervenção medicamentosa acompanhada, por exemplo, ela tem direito, junto com seu acompanhante, de um leito psiquiátrico no hospital geral. Mas não é isso que fala o item 5.2. Acrescenta, inclusive, que isso pode ser feito a partir da identificação do bom senso do avaliador. Que reze o bom senso. Que bom senso? Não, de que bom senso é alguma coisa que faz aporte técnico. E isso gera uma série de situações bizarríssimas, né? De crianças e adolescentes internados em hospícios, sem seus pais, sem os responsáveis, em meio a adultos, sem saber o que estava acontecendo. Né? E assim, frases ouvi às vezes em reuniões, né? A família está cansada. Não há um lugar que a gente possa deixar essa criança para essa família descansar. A primeira palavra que vinha na minha cabeça era cova. Cuidar é difícil. Cuidar é trabalhoso. Cuidar em coletivo, mais ainda. Cuidar para o coletivo, infinitamente mais difícil. Mas ou é isso, ou estamos, como diz o ditado, matando no ninho. Uma criança é uma esperança mesmo, não é só clichê, né, de venda de programas de televisão. Uma criança é uma esperança, um adolescente é uma chance. Sem garantias, sem segurança, porque isso não existe. Não existe nada que o ser humano possa fazer com garantia e com segurança. A gente sempre corre risco, mas a gente sempre pode, na lei das probabilidades, ter possibilidades. A escola é esse lugar que na sociedade moderna dá possibilidades de sermos família, sociedade e Estado, e de sim nos tornarmos cidadãos.
quando a gente passou por uma pandemia em que não sabemos e nem soubemos direito os nomes dos ministros da educação, isso é muito sério. Né? Então, há algo de muito grave que, embora pareça ter acabado em 5 de maio de 2023, quando se diz, né, que acabou a pandemia, os mortos não acabaram. Né? Ainda há pessoas que morrem de Covid. Né? É só consultar o site do Covid Brasil que vocês vão ver que ainda existem mortos disso. Quando a gente pensa que dos tantos mortos, que aqui no livro fala de 680 mil, hoje já são mais de 700, quando se fala que morreram 1.400 crianças, 1.400 e alguma coisa, na hora que você contabiliza 1.400 em 700 mil é bem pouco. Mas aí você lembra, são histórias, são vidas, são esperanças, são chances. Né? Então, há algo aí que a gente tem que repensar, que sim, no Brasil fez uma geração pandêmica. A capa do livro identifica o horário que foi declarado no Brasil a pandemia, às 2h37 da tarde. E por curiosidade, coincidência ou destino, o dia que os volumes chegaram no meu consultório, da primeira leva, né, dos livros, foi no dia 5 de maio de 2023. Nesse sentido, que foi a data em que a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da pandemia. Nesse sentido, esse livro é testemunho de uma época. Eu convido vocês a lerem os textos, refletirem sobre isso e pensarmos o que temos de fazer e rápido em relação a essa pandemia diagnóstica. As crianças precisam ser só crianças, os adolescentes precisam ser só adolescentes. Nós somos só pessoas. As classificações, elas são sempre arbitrárias, ferramentas essenciais de trabalho. Não tenho nada contra diagnóstico, muito menos contra o uso da medicação psiquiátrica. Tudo na justeza, na delicadeza e no cuidado. Até a próxima.